A maioria das pessoas não conhecem a Cristo assim como Ele é, como Ele foi exaltado soberanamente à destra da majestade celestial. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. É o que diz o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a verdade revelada a respeito do Filho de Deus. Mas a grande maioria das pessoas conhecem a Jesus apenas como um coitadinho, numa linguagem própria aqui da terra. Alguém que apenas sofreu, mas não conhecem a Jesus como sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hebreus capítulo 2, versículos 10 ao 13, diz assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. São profecias e revelações a respeito do Senhor Jesus e do seu relacionamento com aqueles que Ele escolheu e chamou para o seu reino e glória. Também nos fala a respeito do poder e da influência de Cristo sobre as coisas criadas. Por isso que o texto diz: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe. Todas as coisas foram e são dependentes e sustentadas por Cristo, mediante quem tudo existe. Quando você lê os 3 primeiros versículos da carta aos Hebreus, você vai entender que Deus, através de Cristo, criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Por isso que o texto fala: para quem são todas as coisas, tudo que existe, que foi criado, que está sendo criado, que ainda há de ser criado, é para Cristo, mediante quem tudo existe. Aí o texto complementa dizendo: trazendo muitos filhos à glória. Isso nos fala, aí sim, da missão que foi necessária. O Filho de Deus se despojar da sua glória celestial, dos seus privilégios, se esvaziar do seu grande poder à destra de Deus na eternidade passada,
porque ele sempre existiu ao lado do Pai Eterno, do Deus Todo-Poderoso, mas se esvaziou. Para quê? Trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Fala sobre o sacrifício. Ele se humilhou, ele veio aqui, foi perseguido, ele veio ao planeta Terra para sofrer em nosso lugar, pagando o preço da nossa redenção. Foi humilhado pelas autoridades religiosas dos judeus, foi humilhado pelas autoridades políticas do Império Romano para nos resgatar e para nos consagrar para si mesmo. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um. Tanto Cristo é de Deus como nós que somos beneficiados com a redenção já realizada por Cristo, pertencemos a quem? A Deus. E o Senhor Jesus, ele nos redimiu através do seu sacrifício com muito prazer. Ele tem alegria em que nós façamos parte do seu reino, quando diz, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Olha que amizade, que consideração o Senhor Jesus sempre teve quando se manifestou como homem aqui na terra pelos seus escolhidos, os apóstolos, os seus discípulos, os seus seguidores. Ele tinha e tem uma consideração imensa por todos aqueles que renunciam o mundo, renunciam a si mesmo para fazer parte do seu reino, para seguir os seus mandamentos, que chama-os de irmãos. As profecias já falavam a respeito dele, que ele teria essa aproximação com todos aqueles que Deus, o Pai, traria até a pessoa bendita de Cristo Jesus. Profecia dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ele se fez homem assim como nós, suportando as mesmas coisas e anunciando o nome do seu Deus, do nosso Deus, por onde passava. Era a sua missão. Anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Os judeus tiveram o privilégio de conhecerem a Cristo pessoalmente, viram o Senhor Jesus com seus próprios olhos. Lamentavelmente não acreditaram em Jesus de Nazaré como sendo o Messias, mas nós acreditamos. E outra vez, porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e os filhos que me deste. Esse é o resultado da obra do Senhor Jesus, que ele teve que enfrentar e cumpriu com sucesso a sua missão de redenção da sua igreja, que ele comprou com seu precioso sangue. E outra vez, porém nele a minha confiança. Deus, o Pai, depositou em Cristo a sua confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e os filhos que me destes. Tudo está consumado com sucesso, a obra de redenção realizada por Cristo. Compartilhe esta mensagem, vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.